Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre anticoagulantes, antiplaquetários e antitrombóticos. Antes de começar a aula sobre esses medicamentos, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a hemostasia. Tá? A hemostasia ela nada mais é do que o equilíbrio entre os fatores coagulantes e anticoagulantes que existem no sangue. Ok? Para que o sangue execute as suas funções primordiais, é necessário que esse sangue ele esteja na sua forma fluida. Para ele levar oxigênio para os tecidos, nutrientes, fazer as trocas gasosas, levar medicamentos, enfim. A partir do momento que esse sangue coagula dentro dos vasos, essa função é rompida. E o órgão ou tecido ele fica sem receber um suprimento sanguíneo adequado e ele pode sofrer um infarto, uma isquemia, uma hipóxia. Então, essa hemostasia que a gente tanto fala é o equilíbrio entre os fatores de coagulação e os anticoagulantes para manter o sangue fluido para executar as suas funções primordiais. Entretanto, a hemostasia, em momentos adequados, ela precisa coagular o sangue, porque, por exemplo, durante uma lesão vascular, se eu não tiver fatores pró-coagulantes, fatores que produzem a coagulação, eu vou ter uma hemorragia. E o corpo não pode perder sangue. Então, essa hemostasia é justamente esse equilíbrio entre a coagulação sanguínea, que deve acontecer em momentos adequados, e a fluidez sanguínea, que deve estar acontecendo normalmente para que o sangue execute as suas funções. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa fisiopatologia da hemostasia e da trombose, tá certo? Aqui são os conceitos que eu coloquei para vocês, que a hemostasia é um processo regulado que vai manter esse sangue no estado fluido, sem coágulo, livre de coágulos, mas que ao mesmo tempo é capaz de formar um tampão plaquetário, um tampão hemostático, um coágulo, para evitar a perda excessiva de sangue. Já a trombose é um processo patológico, tá? A formação de um coágulo de sangue dentro dos vasos intactos ou depois de uma lesão vascular. Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que acontece durante o processo de hemostasia, tá? Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Deixa eu ver se aqui escreve, Vamos imaginar que isso aqui seja o vaso sanguíneo, tá? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples. Aqui o tecido muscular do vaso sanguíneo, tá? O vaso sanguíneo é formado por tecido muscular liso, tá certo? Aqui, bonitinho, pronto. Vamos imaginar que isso aqui é uma cavidade, E a gente sabe que todas as cavidades do corpo, elas são forradas, vou falar assim, tá? São forradas, revestidas por um tecido epitelial. Esse tecido epitelial aqui que eu estou desenhando, o tecido epitelial do vaso sanguíneo, é o endotélio. Esse endotélio, ele funciona como uma barreira que impede o sangue entrar em contato com essa camada de tecido muscular, a membrana basal da camada de tecido muscular, para evitar um trombo desnecessário. Por quê? Porque essa camada que está embaixo do endotélio, ela é altamente trombogênica. Ela possui proteínas que têm uma afinidade muito grande por plaquetas, que a gente vai já ver. Então aqui esse endotélio, ele possui outras funções, como a produção de endotelina, óxido nítrico, que vai evitar agregação plaquetária também. A gente vai falar isso mais na frente. Essa camada aqui eu não vou desenhar os núcleos não, tá? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma lesão. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. O sangue está aqui fluindo normalmente, Aqui as hemácias, as células de defesa, Aqui, por exemplo, o neutrófilo, células aí, célula da série branca. E aqui também eu tenho plaquetas. As plaquetinhas estão aqui, bem bonitinhas. Eita, aqui. Plaquetinhas. Plaqueta, pronto. Aqui o sangue está circulando de forma tranquila, tá certo? Por qualquer motivo que haja uma lesão endotelial, tá? Eu preciso fazer com que essa lesão seja reparada. A partir do momento que essa lesão endotelial acontece aqui, esse tecido aqui, subendotelial, que está embaixo do endotélio, vai começar a apresentar umas proteínas
chamadas de fator de von Willebrand. Essas proteínas têm uma alta afinidade por plaquetas. Então a plaqueta vê o endotélio desnudo, né, o músculo liso sem endotélio, e começa a aderir aqui. Por quê? Porque a plaqueta tem afinidade, a plaqueta tem ela tem receptores, ela tem moléculas de superfície que têm uma afinidade muito grande por esses fatores de von Willebrand que estão expressos aqui nessa camada subendotelial. Tá? Então essas plaquetas elas ficam aqui para evitar a perda de sangue, tá certo? Só que essas plaquetas sozinhas elas não vão conseguir barrar essa perda de sangue, tá certo? E aí o que ela precisa fazer? Ela precisa liberar mediadores, então ela vai liberar mediadores aqui, ó, que vão atrair as plaquetas que estão em suspensão no sangue. Que mediadores são esses? É o tromboxano A2 e o ADP. Então o tromboxano A2 e o ADP eles são liberados pelas plaquetas que estão aderidas, as plaquetas que estão ativadas. Esse tromboxano e esse ADP eles vão atrair, a gente vai entender como, eles vão atrair mais plaquetas para o local da lesão. E as plaquetas começam agora a agregar. Esse mecanismo que eu estou desenhando aqui para vocês é a agregação plaquetária, tá certo? Então aqui as plaquetas começam a agregar umas sobre as outras. Só que se essas plaquetas começarem a agregar demais, né, elas vão começar aqui a se contrapor ao fluxo de sangue. Vamos imaginar que eu tenho aqui... Cadê meu mouse? Vamos imaginar que eu tenho aqui um fluxo sanguíneo nesse sentido. Você concorda comigo, se o sangue bater aqui, ele vai derrubar essas plaquetas todinhas? Derrubar. E aí o tampão vai se desfazer. E aí o paciente volta a perder sangue. Só que para isso existe outro mecanismo. No momento que foi produzido a lesão endotelial, no momento que o endotélio foi lesionado, ele libera um fator tecidual. Esse fator tecidual liberado, vou colocar bem aqui, é uma substância liberada pelo endotélio. Tá certo? Esse fator tecidual ele vai ser importantíssimo para a ativação do fator de coagulação. Tá? Então, por exemplo, esse fator tecidual que está aqui, que foi liberado pelo endotélio no momento da lesão, ele vai ser essencial para ativar a protrombina. O que é protrombina? É uma proteína que está na forma inativa, uma proteína produzida pelo fígado, jogada no sangue na sua forma inativa. A protrombina aqui, vai se transformar em trombina por ação do fator tecidual. O que essa trombina vai fazer? Trombina, ela vai formar um trombo. Isso aqui que a gente viu não é trombo. Isso aqui é um agregado de plaquetas. Tá? O trombo é quando ocorre a coagulação. O que nós temos aí? Nós temos um agregado plaquetário. O que é um trombo? Um trombo é quando tem um coágulo. O agregado plaquetário ele faz parte de um momento chamado de hemostasia primária. A formação de trombina, que é o coágulo, a gente chama de hemostasia secundária. Então, o que essa trombina vai fazer? Essa trombina ela vai ser capaz de transformar outra substância inativa, chamada de fibrinogênio, em fibrina. Aí sim, essa fibrina aqui, ela é uma proteína altamente insolúvel que vai se depositar aqui entre as plaquetas e vai fazer com que essas plaquetas fiquem pregadas umas às outras. Ela forma uma rede aqui para impedir que o sangue passe e leve embora. É igual uma coluna de tijolo no fundo do rio. Se eu colocar uma coluna de tijolo de 2 metros no fundo de um rio, a água vai passar e vai derrubar. Mas se eu colar um tijolo no outro, eles não se desfazem. Então é isso que a fibrina está fazendo.
fibrina presente na hemostasia secundária. Aí, nesse momento, eu já tenho um coágulo, eu não tenho mais um agregado de plaquetas, eu tenho um agregado de plaquetas unidos entre si por uma proteína insolúvel formada durante o processo de coagulação. Tá? Então agora eu tenho uma coisa mais resistente, eu tenho um trombo, eu tenho um tampão mais resistente que vai impedir a perda de sangue, mas que também não vai se desfazer com a passagem do sangue, aqui no momento em que o sangue está passando e esse trombo está interrompendo o seu fluxo normal. Tá certo? E a tendência desse coágulo é crescer. A tendência dele é só crescer. Se esse coágulo crescer demais, eu vou ter aqui, se esse coágulo crescer demais, eu vou ter a oclusão aqui desse vaso. Pensou? Se eu ocluir aqui o vaso com essa quantidade de plaquetas, aqui, quem está aqui, desse lado, não vai receber sangue. Então eu vou ter aqui uma isquemia, uma hipóxia. Então, para evitar a obstrução total do vaso sanguíneo, o próprio organismo produz fatores anticoagulantes que vão equilibrar o tamanho do coágulo, tá certo? Para que ele não cresça de forma disseminada e consiga obstruir o vaso todo. Então, mesmo o fator tecidual que provocou a formação de fibrina, como a gente está vendo aqui nesse mecanismo, ele também vai ativar o que a gente chama de plasminogênio tecidual. Plasminogênio ele vai se transformar em plasmina. Pincel que tá ruim. Plasmina. O que a plasmina é? A plasmina é uma substância que dissolve a fibrina. Ora, se a fibrina está presente nesse coágulo para evitar a ruptura desse coágulo, para evitar que essas plaquetas se soltem umas das outras e o sangue volte a jorrar, a fibrina ela faz isso, ela dá contração ao coágulo, ela dá força ao coágulo, ela dá insolubilidade ao coágulo. Mas se o coágulo crescer demais, eu vou ter a obstrução do vaso. Então o que a plasmina faz? A plasmina vai lá e dissolve toda a fibrina. Vai dissolver tudo? Não vai. Vai dissolver uma parte. Então aquele coágulo ele vai ter um equilíbrio. Ele vai crescer e ele vai diminuir. Tá certo? Ele não vai ser capaz de obstruir o vaso. Se fosse assim, qualquer coágulo que a gente teria, qualquer processo de coagulação que a gente tivesse, a gente ia ter o vaso obstruído. E não tem. O vaso não consegue ser obstruído porque esses eventos eles acontecem de forma muito equilibrada. Tá certo? Vou tentar mostrar aqui para vocês o que acontece na hemostasia primária e secundária. Isso aqui é o grosso. Tá? É o que eu quero que vocês entendam. O que a gente vai fazer? Eu estou tentando explicar para vocês os mecanismos de formação de um trombo para quando a gente chegar lá na farmacologia, vocês conseguirem jogar os medicamentos aqui de forma muito racional. Tá certo? Olha aqui. Nesse slide eu mostro para você o que acontece no momento em que o vaso é lesionado. No momento da lesão eu tenho aqui a perda do endotélio. O endotélio aqui é perdido. Tá? Esse endotélio é perdido, esse vaso é lesionado, esse tecido muscular ele foi lesionado e o paciente ele vai perder sangue. Essa lesão pode ser provocada por qualquer coisa. Um instrumento perfuro cortante, um bisturi, enfim. Tá? Então eu vou ter uma lesão vascular. Essa lesão vascular ela vai produzir uma hemorragia, mas o organismo ele não pode perder sangue. Então o que acontece? Eu vou produzir nesse local uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição ela vai tentar contrair o vaso para evitar uma perda excessiva de sangue. Você concorda comigo que se eu tiver uma vasodilatação num local onde tem uma lesão, vai jorrar mais sangue? E no momento dessa lesão endotelial, dessa lesão vascular, melhor dizendo, eu tenho uma vasoconstrição. Então a vasoconstrição ela vai evitar a perda excessiva de sangue. Essa vasoconstrição ela é produzida pela liberação de noradrenalina do sistema nervoso autônomo. Eu tenho neurônios noradrenérgicos ligados ao vaso que são sensíveis a uma lesão e aí esses neurônios liberam noradrenalina que vão provocar uma vasoconstrição e uma perda
excessiva de sangue vai ser evitada. Tá? Eu também tenho a liberação de endotelina, que é uma substância produzida pelo endotélio. Essa endotelina ela é uma substância vasoconstritora muito potente, produzida apenas pelo endotélio e vai evitar também essa perda excessiva de sangue, produzindo aí uma vasoconstrição no meu vaso que está lesionado. Então, o primeiro evento que acontece após uma lesão vascular é a vasoconstrição, seguida pela hemostasia primária, que foi o que eu falei para vocês. As plaquetas elas aderem ao endotélio, essa camada subendotelial, que é altamente trombogênica, né, expressando aí moléculas de adesão que possuem uma afinidade muito grande pelas plaquetas, né, é o fator de von Willebrand, essas bolinhas vermelhas que está vendo aqui, as plaquetas estão chegando, estão aderindo. No momento que elas aderem, elas alteram o formato dela. Tá? Então essa plaqueta aqui está chegando, ela está bem arredondadinha, e quando ela prega, ela fica deformada. Essa deformação a gente chama de plaquetas ativadas. Essas plaquetas ativadas vão passar a liberar mediadores, principalmente ADP e tromboxanos, que vão atrair mais plaquetas para o local, né, da lesão, produzindo aqui o que a gente chama de agregação plaquetária. A adesão plaquetária é quando a plaqueta prega, quando a plaqueta adere na camada subendotelial, que é trombogênica. E a agregação plaquetária é quando eu tenho plaquetas umas sobre as outras. Para evitar que essas plaquetas se soltem umas das outras, eu tenho a formação da fibrina a partir da minha protrombina. Né? Então, a protrombina ela forma a trombina, como eu falei no slide anterior. A trombina ela ativa o fibrinogênio, transformando esse fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina vai ser depositada nesse local onde tem várias plaquetas para evitar a dissolução desse agregado plaquetário. Tá certo? Esse processo a gente chama de hemostasia secundária. Aqui, no processo anterior, eu tenho um processo chamado de agregação plaquetária. E aqui eu já tenho a coagulação, que são duas coisas completamente diferentes. Tá? Uma das intenções dessa aula é fazer com que vocês entendam a diferença entre esses dois processos. E aqui a contrarregulação, né? Eu não posso deixar esse trombo aqui ele crescer demais, porque senão ele vai obstruir aqui o vaso e vai provocar um isquemia no tecido que depende dessa circulação, né? E aí o processo de fibrinólise, quebra da fibrina, vai acontecer por intermédio da plasmina, a ativação do plasminogênio tecidual, tá? Esse TPA aqui, ó, é o plasminogênio tecidual. Esse plasminogênio ele é uma proteína que está presente no sangue, só que ele está na forma inativa, tá certo? A partir do momento que ocorre a coagulação, esse plasminogênio já é ativado pela trombina, tá? A trombina vai ativar também o fator tecidual também vai ativar esse plasminogênio, tá? O plasminogênio tecidual, né, inativo, ele vai ser transformado em plasmina pelo fator tecidual, fator liberado durante a lesão endotelial, e essa plasmina ela vai servir para dissolver o excesso de fibrina e evitar uma coagulação intravascular disseminada, por exemplo. Aqui eu tenho a fibrinólise, né? As plaquetas juntas pelo fibrinogênio, aqui o fator de von Willebrand se aderindo às plaquetas, né? E aí há os mecanismos que favorecem a trombose. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender também na coagulação sanguínea é a tríade de Virchow. A tríade de Virchow são 3 elementos fundamentais que lideram o processo de formação, né, do trombo. A principal aqui aí é a lesão endotelial. A lesão endotelial ela lesiona o endotélio, né? Existem vários mecanismos que provocam a lesão endotelial. Um deles é o diabetes. O diabetes ele produz radicais livres em excesso, né, derivados do açúcar. São os produtos finais de glicação avançada, são radicais livres extremamente potentes que lesionam o endotélio, e essa injúria endotelial leva a uma coagulação. Então é por isso que os pacientes que são diabéticos, eles têm uma probabilidade muito grande de sofrer infarto decorrente de uma trombose ou então uma obstrução qualquer em qualquer vaso sanguíneo, né?
em decorrência de uma lesão endotelial, porque são pacientes que realmente são vasculopatas. Eles têm uma capacidade de formar trombo muito grande, porque eles têm uma injúria endotelial a todo momento. Outra questão é relacionada aos pacientes hipertensos. Os pacientes hipertensos, eles têm também uma lesão endotelial muito grande, porque a pressão sanguínea batendo na parede do vaso pode destruir o endotélio. Então, a lesão endotelial aqui, para a gente, é o principal fator, né, etiopatogênico da nossa trombose. Outra questão é a hipercoagulabilidade, né? São alterações genéticas que podem provocar uma facilidade maior de coagulação sanguínea, né? E o fluxo anormal. O fluxo anormal pode ser em decorrência da própria pressão arterial alterada, ou então o fluxo turbulento pode provocar uma lesão endotelial, e essa lesão endotelial pode provocar a trombose. Então são fatores interligados, essa lesão endotelial e o fluxo anormal de sangue. Aqui a gente começa com a nossa terapia antitrombótica, tá? Eu tenho aqui fatores que geram, né, o trombo, a trombogênese. A trombogênese ela é gerada por lesão endotelial. Eu tenho também a trombogênese iniciada pela adesão e ativação plaquetária. Eu tenho a trombogênese formada pela formação de trombina e fibrina. E aí eu preciso de uma plasmina para quebrar esse excesso de fibrina, para fazer com que o meu sangue ele não coagule dentro do vaso. Existem terapias, né? Redução de fatores de risco é uma delas, atividade física, alimentação saudável, perda de peso. Essas terapias elas são interessantes para prevenir as lesões endoteliais. Mas uma vez essa lesão endotelial estabelecida, eu vou ter sim uma adesão e ativação plaquetária, então eu entro com os antiplaquetários, que são o que a gente chama de antiagregantes plaquetários. Antiagregante plaquetário não é anticoagulante. Por exemplo, quem são os antiagregantes? Clopidogrel e o AS. Tá? A maioria dos anti-inflamatórios são antiagregantes plaquetários, eles provocam uma diminuição da coagulação, mas o AS ele tem uma potência maior nesse sentido, porque ele trabalha especificamente com uma enzima, né? Ele é mais seletivo para COX-1. A gente vai entender isso. E o clopidogrel. O clopidogrel é um fármaco muito utilizado na clínica, né? É um fármaco antiagregante plaquetário que vai impedir a agregação plaquetária, como a gente viu ali anteriormente. Eles vão impedir que as plaquetas agreguem umas sobre as outras. Os anticoagulantes, o que seriam? Os anticoagulantes é qualquer medicamento que mexa com fatores de coagulação. Tá certo? Antiplaquetários vão mexer com plaquetas. Anticoagulantes mexem com fatores de coagulação. Fibrinolítico, quebra fibrina. Então nós temos aqui 3 classes de medicamentos muito fáceis de serem entendidas. E é uma coisa que eu não quero que vocês errem mais. Antiplaquetário vão evitar agregação. Anticoagulante vai mexer com fatores de coagulação. E fibrinolítico vão quebrar fibrina, evitar uma coagulação intravascular disseminada. Tá? São fármacos utilizados para o tratamento de trombose. Ok? O primeiro medicamento aqui que a gente vai ver são os anticoagulantes. Tá? Eu começo pelos anticoagulantes, que eles são mais simples, até porque a odontologia ela dificilmente utiliza, prescreve, né, esse tipo de medicamento. O que é que vocês precisam fazer? Vocês precisam entender o paciente que vocês estão recebendo. Vocês precisam saber que medicamento é esse e quais são os cuidados no momento de uma cirurgia ou de um procedimento. Então aqui, como anticoagulante, os principais anticoagulantes que existem são as heparinas, tá? Heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular, que é o que a gente chama de heparina fracionada, os inibidores da vitamina K e os antagonistas do fator 10 ativado. Essas drogas, elas são muito utilizadas hoje em dia, tá? A heparina, ela tem uma utilização hospitalar muito grande. A heparina, principalmente a não fracionada de alto peso molecular, ela só é de uso hospitalar porque ela é muito potente, então não dá para você utilizar em casa, o risco de hemorragia é muito grande. De forma mais ou menos semelhante à heparina de alto peso molecular, que é a não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, ela já é vendida em farmácia, e os pacientes eles podem levar para casa para fazer a administração, a autoadministração, né, que é o Clexane. O Clexane, a enoxaparina, é uma heparina de baixo peso molecular que é vendida comercialmente e é muito mais segura para uso domiciliar do que a heparina não fracionada. A gente vai entender qual a diferença e o mecanismo de ação dessas drogas rapidamente. Os inibidores da vitamina K,
são principalmente a varfarina, principalmente a varfarina. Medicamento muito antigo, ainda muito utilizado, que tem uma série de controvérsias em relação à sua utilização, ao seu monitoramento principalmente. E os antagonistas do fator 10 ativado. Os antagonistas do fator 10 ativado é a rivaroxabana. A rivaroxabana foi o primeiro medicamento antagonista de um fator de coagulação disponível por via oral. O advento das cirurgias ortopédicas, as cirurgias cardíacas, são cirurgias extremamente invasivas que o paciente passa pela lesão tecidual de vários tecidos, para acessar, por exemplo, um osso. Então, são pacientes que têm problema de trombose pós-cirúrgico. E para evitar essas tromboses pós-cirúrgicas, os antagonistas do fator 10 ativado, com a comodidade posológica muito grande de serem utilizados por via oral, eles são bastante potentes na redução de danos provocados pela trombose, principalmente nesse tipo de cirurgias de grande porte mais invasivas. Tá certo? E aqui a gente começa com as heparinas. A heparina é uma glicosaminoglicana, é um sacarídeo, tá? Presente em mastócitos. Os nossos mastócitos têm heparina, tá certo? Ela evita a formação da trombina. A gente viu ali que a trombina é essencial para a ativação do fibrinogênio. Sem trombina não tem fibrina. Sem trombina não tem fibrina. Então, o que acontece? Quando o endotélio é lesionado, o fator tecidual transforma a protrombina em trombina. A trombina ela é uma das substâncias principais na cascata de coagulação. A trombina ela é uma substância trombogênica muito potente. Por quê? Porque é somente ela, que vai ativar o fibrinogênio. E o fibrinogênio, quando ele é ativado, ele se transforma em fibrina, que é aquela substância insolúvel que vai dar resistência ao coágulo. Então, se eu não tenho a trombina, eu não vou ter coágulo. Se eu não tenho coágulo, o meu sangue vai ficar fluido. Eu estou mexendo com fatores de coagulação? Estou mexendo com trombina. A trombina é um fator de coagulação. Então, se eu estou mexendo com fator de coagulação, eu estou diante de um anticoagulante. Tá certo? Então, aqui eu tenho mais ou menos o mecanismo de ação da heparina não fracionada. A heparina não fracionada ela é um sacarídeo grande, aqui, ó, que é a molécula dele, tá certo? Esse pentasacarídeo aqui, essa cadeia, aqui gigante, ela vai se ligar com uma substância chamada antitrombina. O organismo ele é muito perfeito. Ele produz a trombina, mas essa trombina é um fator de coagulação que vai gerar um trombo, mas essa trombina ela precisa ser regulada, porque senão o sangue é coagulado dentro do vaso, por qualquer besteira. Então o organismo ele cria, na sua perfeição, uma substância que vai regular a trombina. Que substância é essa? A antitrombina. O que a antitrombina faz? A antitrombina se liga na trombina e inativa ela. Então a gente se vale desse mecanismo de ação da trombina. A minha trombina aqui, ela vai se ligar, a minha antitrombina, ela vai se ligar à trombina e eu vou inativar ela. Mas olha o que acontece. Na presença da minha heparina, a minha antitrombina ela fica mais potente. Tá certo? Então esse é o mecanismo de ação da heparina não fracionada. Fazer com que a antitrombina fique mais ávida, mais potente contra a trombina. E aí eu vou estar eliminando o principal fator de coagulação, que é a trombina. Além disso, essa antitrombina 3, ela também é capaz de bloquear o fator 10 ativado. O que é o fator 10 ativado? É o fator que transforma a protrombina em trombina. Esse fator 10 ativado aqui, ele também vai ser inibido. Olha só, então a minha heparina não fracionada ela vai mexer com dois fatores de coagulação. Vai inibir a trombina e vai inibir o fator 10 ativado. Quem é a trombina? É a substância que é essencial para a formação de fibrina. Quem é fator 10 ativado? O fator de coagulação é essencial para a ativação dessa trombina. E a minha heparina não fracionada pega as duas. Então é um potente medicamento anticoagulante. Aqui a gente tem a heparina de baixo peso molecular.
A heparina de baixo peso molecular, ela tem uma semelhança muito grande com a minha heparina de alto peso molecular. Entretanto, essa heparina de baixo peso molecular vai apenas bloquear o fator 10 ativado. A heparina de baixo peso molecular não pega antitrombina. Aliás, não pega trombina. A heparina de baixo peso molecular ela tem só metade do mecanismo de ação da heparina, né? Que seria aí o bloqueio do fator 10 ativado. E quem é o fator 10 ativado? É o fator que é essencial para a ativação da trombina. Então está aqui mais ou menos o mecanismo de ação, né? Aqui a minha heparina, né? Bloqueando o fator 10 ativado, né? E bloqueando também aqui a minha trombina, que é o fator 2, tá certo? E aqui a minha proteína, a minha heparina de baixo peso molecular, bloqueando apenas o fator 10 ativado, porque ela é menorzinha, ó, tá certo? Ela é menorzinha, ela se encaixa aqui na antitrombina 3, mas ela só consegue bloquear aqui o fator 10 ativado. A heparina de alto peso molecular não. A heparina de alto peso molecular ela possui dois mecanismos de ação, tá? Esses dois aqui. Ela tanto pega o fator 10, como ela pega o fator 2. E a de baixo peso molecular só pega o fator 10. Pelo fato dela pegar só um fator de coagulação, ela é menos potente e ela é mais segura para ser utilizada em domicílio. Ok? Outra droga, classe de drogas utilizada para o tratamento da trombose, para evitar a trombose, seria os antagonistas da vitamina K. Os antagonistas da vitamina K eles foram obtidos a partir de uma substância presente numa planta, tá certo? Uma planta que produzia uma substância chamada de coumarol, né, que é bisidroxicumarina. Isso não tem importância para a gente, né? O que a gente precisa saber é as aplicações clínicas desse medicamento. É o trevo doce, o nome da planta. Estava aqui tentando me lembrar. Trevo doce, tá? O gado comia o trevo doce, porque ele é docinho mesmo, e morria de hemorragia, né? Então, o que foi que o homem fez? Ali dentro deve ter alguma coisa que provoca hemorragia. Se provoca hemorragia, a gente pode utilizar para evitar trombose, né? Dito e feito. Hoje, um dos medicamentos mais utilizados desde 1948, 1920, né? Essa varfarina ela é utilizada com o nome de Marevan. Antigamente existia outro derivado, né, da cumarina, que era o coumadinho. Não sei se o coumadinho ainda é comercializado, faz muito tempo que eu não o vejo. Então, o que acontece? O mecanismo de ação dessas substâncias, né, o Marevan principalmente, Marevan é um anticoagulante, tá? Ainda estamos falando de anticoagulantes, é a inibição competitiva da vitamina K epoxirredutase. O que é isso? Olha só. Vou tentar ser o mais objetivo para vocês. Existem alguns fatores de coagulação, 2, 7, 9 e 10, tá bem aqui, ó. Fator de coagulação 2, 7, 9 e 10, que para serem produzidos, eles precisam de vitamina K, tá certo? Então, o fígado, ele produz fatores de coagulação. Quais são os fatores de coagulação produzidos pelo fígado? 2, 7, 9 e 10. Para que o fígado produza esses fatores de coagulação, é necessário vitamina K. Okay? Se eu bloquear essa vitamina K, quem é que vai produzir esses fatores de coagulação? Ninguém. Então, bloqueando a vitamina K, evitando que a vitamina K execute suas funções, eu paro de produzir fatores de coagulação. Se eu paro de produzir fatores que vão coagular meu sangue, o que é que vai acontecer? Uma hemorragia. Hemorragia em pacientes normais. Mas em pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade, eu vou ajudar o sangue deles a ficar mais fluido e a evitar uma trombose, tá certo? Evitar a formação de um trombo. Então, o Marevan, ele é um antagonista da vitamina K e vai impedir a formação desses fatores de coagulação aqui. Estou mexendo em fatores de coagulação, então eu estou diante de um anticoagulante, tá certo? Essa varfarina, ela é via oral, tá? Ela não é bloqueadora direta de fatores de coagulação, ela é bloqueadora da vitamina K, e sem vitamina K eu vou ter uma baixa produção de fatores 2, 7, 9 e 10, que são fatores de coagulação, tá certo? A vitamina K não é bloqueador direto de fatores de coagulação, ela vai impedir a sua formação.
A varfarina vai impedir a formação desses fatores, tá certo? A dose é baixa, a dose é bastante baixa, varia entre 5 e 7 miligramas por dia, tá certo? Esse medicamento ele precisa de um monitoramento para a dose, então preciso todo o tempo estar avaliando o tempo de protrombina deles, vou já explicar o que é isso, tá certo? Para que eu não produza nesse paciente hemorragia. É um medicamento que, apesar da sua eficácia, que é muito boa, ele produz algumas interações medicamentosas, então deve-se ter muito cuidado ao administrar esses medicamentos com outros anti-inflamatórios, tá certo? Então, cuidado com o seu paciente que toma varfarina, ele não pode tomar qualquer anti-inflamatório, tá? O que acontece? Aqui, vamos imaginar que aqui seja uma proteína plasmática. Essa proteína plasmática é a albumina. A gente sabe que os medicamentos eles se ligam na proteína plasmática, então aqui a minha varfarina ligada à minha proteína plasmática, tá? Aí, o que acontece? Quando o AS, dá o exemplo aqui, tá? Quando o AS é tomado junto, o que esse AS vai fazer? Esse AS ele vai se ligar no lugar dessa proteína plasmática, tá? Vai se ligar aqui, vai ocupar o lugar, na verdade. O AS ocupa o lugar da varfarina na proteína plasmática. Eita, não estou conseguindo pintar. O AS aqui tomando lugar, tá? Tá ruim. Eita. O que acontece? Quando você toma varfarina junto com o AS desloca a varfarina da proteína e ocupa o lugar dela. A varfarina fica livre. Se ela fica livre, ela tem acesso mais fácil aos tecidos e ela vai ter um pico de ação farmacológica em curto espaço de tempo. Então, eu posso produzir uma hemorragia. Tá? Então, cuidado. O seu paciente que toma varfarina, ele não pode tomar AS 100 mg, ou desculpe, 500 mg, que seria a aspirina. Não tenha medo. Se o paciente vier com a sua receita tomando varfarina mais AS 100 mg, isso aqui é uma prescrição válida, tá? Isso aqui é uma potencialização farmacológica, um sinergismo farmacológico. Eu estou evitando a coagulação do sangue, mas eu estou evitando também a agregação plaquetária. Tá? A gente vai entender que o AS, na dose de 100, ele é antiagregante. E esse AS na dose de 100 não interfere na utilização da varfarina. Ok? Eu preciso ter proteínas plasmáticas em condições normais. Se eu não tiver proteína plasmática, tudo que for de fármaco vai ter uma ação mais rápida. E esse fármaco aí, em especial em pacientes que têm grave depressão de síntese proteica, como por exemplo pacientes hepatopatas, eles têm que ter a dose de varfarina reduzida, né, controlada, tá certo? E a variação na resposta é muito grande, até porque o sistema orgânico ele é heterogêneo, né? Existem pessoas que respondem e existem pessoas que definitivamente não respondem tão bem a outros medicamentos. Aqui o efeito adverso mais comum de qualquer anticoagulante ou antiagregante ou qualquer outro medicamento que esteja aqui na hemostasia é a hemorragia. Tá? A varfarina ela é contraindicada por conta que ela pode provocar anomalias fetais, tá certo? Tem baixa margem de segurança, é um medicamento que precisa todo o tempo ser monitorado. O paciente tem que fazer o teste sanguíneo para saber se o tempo de sangramento está ok, para saber se a hemostasia secundária está ok, tá certo? E o antídoto seria a vitamina K. O paciente que se intoxicou, né, com varfarina, você bota mais vitamina K nele e aí ele recupera. Né? Já que é antagonista da vitamina K, né, se você der vitamina K, você vai se sobrepor às ações do medicamento. O medicamento vai perder o efeito dele mediante vitamina K. É tanto que os pacientes que utilizam varfarina, eles não podem comer alimentos ricos em vitamina K, sob o risco de ter uma trombose. Olha só, eu estou tomando antagonista de vitamina K para evitar a coagulação sanguínea, para evitar a formação de fatores 2, 7, 9 e 10, que são fatores de coagulação. Se eu tomar vitamina K, esses fatores de coagulação vão se formar.
né? Então eu não posso fazer suplementação de vitamina K, eu não posso comer alimentos ricos em vitamina K sob o risco de ter um trombo. Tá certo? Obviamente isso não vai acontecer em pessoas normais. Eu vou deixar de tomar vitamina K, então eu vou deixar de comer tais alimentos que têm vitamina K, porque o professor disse que eu vou ter um trombo. Não, isso não vai acontecer não, tá certo? Mas em pacientes que realmente estão fazendo tratamento com varfarina, é aconselhado que ele não faça suplementação de vitamina K, tampouco alimentos, né? Faça ingestão excessiva, né? No caso, de alimentos ricos em vitamina K. Aqui eu deixei um quadrinho branco só para a gente mostrar aqui. Vou tentar mostrar de novo, tá? Aqui, ó, a albumina e aqui a varfarina. Tá certo? Quando chega o AS, o que acontece? O AS ocupa o lugar da varfarina, a varfarina fica livre. Se esse fármaco fica livre, ele vai executar o seu mecanismo de ação em tempo maior, em tempo menor. Então o paciente corre o risco de ter hemorragia. Tá? Só que esse AS aqui é o AS de 500 mg. AS de 100 mg não faz efeito, não faz esse tipo de interação. Então, na prescrição do seu paciente pode vir varfarina mais AS, sem problema nenhum, ok? Quais são os usos desses anticoagulantes? Basicamente, eles são utilizados na prevenção de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tá? Trombose em paciente com fibrilação atrial, trombose em válvulas cardíacas, certo? Pacientes que já sofreram infarto, pacientes que têm stent. Então, sempre é bom, durante a anamnese, perguntar se o paciente já infartou, perguntar se o paciente ele utiliza varfarina, quais são os medicamentos que ele utiliza, para que você tenha uma noção do que você pode fazer com aquele paciente. Você tenha uma noção do que você pode, da forma como você pode trabalhar e melhor orientar aquele paciente para uma cirurgia, né, que você vai fazer sem complicações, tá? O paciente utilizando esses anticoagulantes, ele vai sangrar? Vai. O paciente que toma varfarina vai sangrar. Tá certo? Vai arrancar um dente? Vai sangrar. Vai sangrar mais do que o normal? Vai. Vai sangrar mais do que o normal. Entretanto, o dentista e nenhum outro profissional de saúde poderá realizar a retirada desses medicamentos, vocês vão ver isso com a professora Roberta, por conta que ele foi prescrito por um cardiologista, tá certo? Então, o problema que vai representar aí é uma hemorragia, mas você vai conseguir, sim, realizar um procedimento odontológico com uma segurança, né? Se você já sabe que esse paciente ele tem a utilização de varfarina por conta de uma complicação cardíaca, por conta de uma complicação vascular, você simplesmente não pode solicitar que esse paciente retire o medicamento para realizar o seu procedimento. Tá? Não pode. Não é interessante. Na dúvida, você deve entrar em contato com o médico. Geralmente não se tira, tá? Por conta da possibilidade de formação de um trombo. Tá? Mas vai sangrar demais. Se vai sangrar demais, você vai ter que utilizar estratégias que você conhece, né? Uma vasoconstrição, uma hemostasia adequada para fazer com que o seu paciente ele não tenha uma perda de sangue excessiva durante o procedimento. Mas retirar a gente não pode, sob o risco do paciente sofrer um quadro de trombogênese. Tá certo? A recomendação aqui para retirada da varfarina, né? A gente vai ter que fazer o RNI, tá? Esse aparelhozinho aqui, ele é excelente, é como se fosse um aparelhozinho de medir glicemia, tá certo? Esse RNI, ele dá um resultado muito interessante, é o tempo de protrombina do paciente doente sobre o tempo de protrombina normal. Esse valor, ele vai ter que dar mais ou menos próximo de 3,5. Abaixo de 3,5 não necessita a retirada da varfarina, tá certo? Aí você vai ter que utilizar a sua experiência odontológica em caso de eventuais sangramentos. O RNI é muito interessante porque ele mexe aí, ele avalia, né, o tempo de protrombina do paciente. Vou já explicar para vocês o que seria esse tempo de protrombina, tá certo? Aqui esse RNI acima de 3,5, a gente deve encaminhar para o médico, né, para o ajuste da dose de varfarina, tá? Em procedimentos invasivos que causam sangramento. Então você sempre vai ter que entrar em contato com o médico.
No pós-operatório, paciente que apresenta hemorragia, você pode utilizar transamin, que é o ácido tranexâmico. Esse ácido tranexâmico ele vai bloquear a plasmina. A plasmina é uma substância que provoca hemorragia, né? A plasmina que vai dissolver o coágulo, tá certo? Então, se a plasmina está dissolvendo o coágulo, a plasmina está muito potente naquele paciente, você vai lá e bloqueia a plasmina. Se você bloquear a plasmina, você não tem mais hemorragia, tá? Então, esse é o transamin. Ele é um bloqueador da plasmina, vai evitar uma hemorragia. O ácido tranexâmico, tá? O hemospam e os selantes de fibrina, que são substâncias semelhantes à fibrina, que vão produzir ali um estancamento, né, da hemorragia, por conta que esses medicamentos, essas estratégias, né, é a própria fibrina, que é a substância procoagulante que a gente tem, ok? Aqui os antagonistas do fator 10 ativado, né, que é o xarelto, é o primeiro medicamento que foi criado, né, eu falei anteriormente, para bloquear diretamente um fator de coagulação. Esse fator 10 ativado é o principal fator de coagulação que ativa a protrombina. Ativa a protrombina, transformando essa protrombina em trombina, que é a via convergente da coagulação. Então, é um medicamento aí que tem uma ampla utilização, principalmente nos pós-cirúrgicos de grande porte, como cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, principalmente, tá? O que acontece aqui? Esse medicamento ele é vendido com o nome de xarelto, tá? São comprimidos de 15 e 20 miligramas, não possui genérico, ele não tem genérico dele, tá certo? Não há necessidade de monitoramento do tempo de protrombina e nem do tempo de tromboplastina parcial ativado. Não há necessidade de você ficar monitorando o paciente para saber como é que está o processo de coagulação dele. Tá? Agentes antiplaquetários ou anticoagulantes potencializam o efeito da rivaroxabana. Por quê? Porque a gente tem aí um sinergismo. Se você está utilizando varfarina com rivaroxabana, o processo de anticoagulação vai ser muito mais potente. Se você está utilizando o xarelto, que é a rivaroxabana, com o AS, que é um antiagregante, você vai estar bloqueando o processo de agregação plaquetária e você vai estar bloqueando também o processo de coagulação. Então você vai ter um sinergismo farmacológico, um aumento da potência, né, hemostática dessas duas substâncias, e você pode realmente produzir no paciente uma hemorragia. Tá? Salicilatos podem potencializar o efeito da rivaroxabana. É um antiagregante associado a um anticoagulante. Você vai ter realmente aí um aumento do espectro hemostático e você pode sim provocar uma hemorragia no paciente. Derivados de estrogênio podem reduzir os efeitos anticoagulantes da medicação. O estrogênio aí já é procoagulante, né? Já possui assim, uma atividade procoagulante maior, principalmente se for anticoncepcionais, né? É provado que esses anticoncepcionais eles podem provocar trombo por redução da produção de estrógeno. O estrógeno é uma substância que leva ao aumento da produção de óxido nítrico, que tanto é vasodilatador quanto é inibidor da agregação plaquetária. Então, anticoncepcionais eles podem ter uma tendência, nem sempre, né, é observado isso em todos os anticoncepcionais, mas pode haver uma tendência dos anticoncepcionais, pelo seu próprio mecanismo de ação, de produzir um efeito trombogênico em alguns pacientes. Esse efeito trombogênico pode se contrapor às atividades anticoagulantes dos antagonistas do fator 10 ativado, no caso o xarelto. São interações medicamentosas que são observadas na clínica e o paciente tem que ficar em observação. A gente não tem como levar em consideração todos os efeitos adversos dos medicamentos, né? Alguns pacientes respondem, alguns pacientes apresentam efeito adverso, outros não, tá? Mas aqui é só a título de informação mesmo. Voltando aqui, né? Eu tenho aqui a cascata de coagulação, é algo muito específico, é algo muito estudado, é algo muito complicado, tá certo? Eu vou tentar aqui falar para vocês da melhor maneira possível e da forma mais objetiva, extraindo dessas informações o que é que a gente realmente precisa para a nossa prática clínica. Então, eu tenho aqui duas vias de ativação da cascata de coagulação, né? A via extrínseca e a via intrínseca. A via extrínseca foi o que a gente estudou.
Foi o que eu falei até agora, né? Essa via extrínseca ela é liderada por uma lesão tecidual. Durante essa lesão tecidual eu tenho a liberação de fator tecidual, que é uma substância produzida pelo endotélio. Né? Esse fator tecidual ele vai ativar o fator 10. Esse fator 10 é um fator de coagulação que está presente na circulação sanguínea de forma inativa. E esse fator 10 só vai ser ativado na presença do fator tecidual. Então, o fator tecidual aqui ativa o fator 10. Esse fator 10 ativado, ele vai transformar a protrombina em trombina. E essa trombina vai ser responsável pela transformação do fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina vai dar estabilidade ao coágulo. Tá? Já a via intrínseca é uma via que provoca a coagulação por contato. Por exemplo, um exemplo clássico, se eu pegar um sangue fresco de um paciente e colocar ele no tubo de ensaio, ele vai coagular assim que ele tocar no frasco. Porque aquele frasco ele tem uma superfície trombogênica para o sangue. Né? Então, como é que eu faço para coletar sangue? Então, eu primeiro coloco heparina, que é um anticoagulante, dentro do frasco, e depois eu coloco sangue, é o que a gente chama de tubos heparinizados. Então, aqui o contato, né, vai começar a ativar vários fatores de coagulação que estão presentes ali no sangue. Então, vários fatores de coagulação. Né? Então, assim, o contato ele transforma o fator 11, né, um fator inativo, em um fator 12 ativado. E aí começa a cascata. O fator 12 ativa o fator 11, o fator 11 ativa o fator 9, o fator 9 ativado ativa o fator 10. Você está vendo que tanto a via intrínseca quanto a via extrínseca vão convergir para a ativação do fator 10, e a partir do fator 10 eu tenho aqui a cascata igual. Fator 10 ativado transforma a protrombina em trombina, e a trombina transforma o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina aqui vai dar resistência ao coágulo. Olha só onde é que a minha heparina vai atuar. A heparina vai inibir o fator 12, a heparina vai inibir o fator 11, a heparina vai inibir o fator 9, a heparina vai inibir o fator 10 e a heparina vai inibir o fator 2. É muito fator que a heparina inibe. Então é um dos mais potentes anticoagulantes que existem. Essa é a heparina de alto peso molecular, porque a heparina de baixo peso molecular só vai bloquear o fator 10 ativado. Da mesma forma que a heparina de baixo peso molecular bloqueia o fator 10 ativado, eu tenho a rivaroxabana também bloqueando o fator 10. Só que a heparina de baixo peso molecular ela é de administração parenteral, é uma administração subcutânea, e a rivaroxabana, que é o xarelto, que a gente acabou de falar, é um fármaco administrado por via oral, uma comodidade posológica muito maior do que uma aplicação de injeção. Tá? Mas os dois possuem mecanismo de ação muito semelhante, bloqueando aqui o fator 10 ativado. Tranquilo? E agora a gente vai falar de antiagregante plaquetário. O antiagregante plaquetário é o que normalmente a gente mais encontra na clínica, são medicamentos de venda livre praticamente, né? AS, aspirina, que é a mesma coisa, os anti-inflamatórios de forma geral, tá? São vendidos de forma livre, né? Mesmo de forma livre, eles realmente necessitam de uma orientação, de uma prescrição, mesmo sendo medicamentos isentos de prescrição. Tá? Então a agregação plaquetária ela é nada mais, nada menos do que a união entre plaquetas, né? Após a adesão. Após o processo de adesão plaquetária, a plaqueta passa a liberar mediadores, tromboxanos e ADP, e esses tromboxanos e ADP vão atrair mais plaquetas e vão fazer com que elas fiquem aderidas umas às outras, né? Agregadas, melhor dizendo, umas às outras, formando aquele tampão plaquetário. Os medicamentos mais utilizados na prática clínica como antiplaquetários ou antiagregantes plaquetários é o ácido acetil salicílico e os antagonistas do receptor de ADP, que é o clopidogrel. Tá? Começar aqui com os antiagregantes plaquetários, eu tenho o ácido acetil salicílico. O AS é um dos principais medicamentos antiagregantes plaquetários prescritos na prática clínica. Tá? Naturalmente, a dosagem prescrita é de 80 a 100 miligramas, tá certo? E essa miligrama é importante
porque é nessa miligrama de 80 a 10, de 80 a 100, que a gente tem o máximo de atividade antiplaquetária. Tá? As atividades analgésicas para um paciente adulto, elas não surgem com essa concentração, né? Com essa dosagem aí de 80 a 100 miligramas. É importante ressaltar que o ácido acetilsalicílico ele é um preventivo da agregação plaquetária, mas ele se torna mais potente em pacientes que já apresentaram algum evento trombótico anterior. Por exemplo, nunca tive um trombo na minha vida. O médico não passa AS, para evitar, mesmo que você tenha um risco cardiovascular elevado. Porque os efeitos adversos do AS, eles podem se sobrepor à sua prevenção. O AS hoje em dia, né, há uns 3 ou 2 anos atrás, as diretrizes mudaram e o AS só é prescrito para pacientes que já apresentaram algum evento trombótico em algum momento na vida. Ou seja, o AS ele é mais eficaz para a prevenção secundária do que para a prevenção primária. Esse AS ele bloqueia a ciclooxigenase 1. Bloqueia de forma irreversível a ciclooxigenase 1. Ora, a ciclooxigenase é uma enzima responsável pela produção, deixa eu colocar aqui no modo slides, é uma enzima responsável pela produção de tromboxano, tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui a ciclooxigenase, deixa eu desenhar aqui, eu tenho a ciclooxigenase, a COX-1, ela transforma o ácido araquidônico, que é um metabólito originado da membrana, em tromboxano A2 e em prostaglandinas. A prostaglandina ela é responsável pelas sensações dolorosas, mas fisiologicamente ela é responsável pela produção de muco, muco gastroprotetor. Esse tromboxano A2 aqui é importante para manter a hemostasia. É esse tromboxano A2 que vai garantir a agregação plaquetária. Tá? Sem esse tromboxano A2, eu não tenho agregação plaquetária. Ou a minha agregação plaquetária é muito eficiente. Então eu vou provocar um desequilíbrio. Né? Eu não vou ter mais a minha agregação plaquetária como eu tinha antes, por conta que o tromboxano A2 está reduzido. Como é que o AS faz isso? O AS vem aqui e bloqueia a ciclooxigenase, reduzindo o tromboxano A2, que vai ser excelente para evitar a agregação plaquetária. Sem tromboxano A2, sem agregação. Entretanto, se eu bloqueio a ciclooxigenase, eu também vou reduzir a produção de prostaglandina. Se eu não tenho prostaglandina, eu não vou ter um muco eficiente para garantir uma proteção gástrica. Então, eu posso desenvolver uma úlcera, uma lesão gástrica, pela falta de prostaglandina, que vai produzir, produzir o muco. Sem prostaglandina, sem muco, lesão. Então, a utilização do AS ela é restrita para pacientes que já sofreram algum evento trombótico, porque os efeitos adversos gástricos eles são muito proeminentes. Tá? Então, é esse o cuidado que a gente deve ter. Tranquilo? Sem tromboxano, agregação deficiente. Então, é um antiagregante plaquetário. Em contrapartida, a gente tem o AS trabalhando aí, inibindo a COX-1, reduzindo a produção de tromboxano A2. Aí o que acontece? O homem ele descobre que a gente tem duas ciclooxigenases, a COX-2 e a COX-1. Se eu bloquear a COX-1, eu reduzo o tromboxano A2 e eu reduzo prostaglandina. Se eu reduzir prostaglandina, eu estou diante de uma lesão gástrica, pela falta de proteção. A COX-2, ela só trabalha, ela é mais específica para a redução de tromboxano, né? A redução do tromboxano, perdão. Ela trabalha mais com prostaglandinas inflamatórias. Ela livra o paciente das lesões gástricas. Então, um medicamento anti-inflamatório muito prescrito, que é o Arcox e o Celebra, que eles vão garantir uma diminuição do processo inflamatório por reduzir prostaglandinas inflamatórias,
e não vão mexer com prostaglandinas fisiológicas. Então, o seu estômago, o seu rim vão estar protegidos. Tá? Entretanto, olha o que acontece. A ciclooxigenase 2 presentes no vaso sanguíneo, elas são responsáveis pela produção de prostaciclina. O que é prostaciclina? É uma substância antiagregante e vasodilatadora. Então vamos lá. Se eu bloquear essa COX-2, eu bloqueio a produção de prostaciclinas. Quem é que vai provocar a antiagregação e a vasodilatação? Ninguém. Então, eu não vou ter esse efeito antiagregante, eu não vou ter esse efeito vasodilatador. Eu vou ter o quê? Uma agregação plaquetária e uma vasoconstrição, o que se torna extremamente perigoso para o paciente. Tá certo? O paciente não pode utilizar de forma disseminada inibidores da COX-2, porque apesar de ele ter a garantia de que o paciente não vai apresentar efeitos gastrointestinais, né? Lesão gástrica, ele vai produzir um trombo. Então, por isso que a utilização desses medicamentos, eles são mediante receita controlada. Porque o uso disseminado, ele pode produzir uma redução na produção de prostaciclinas vasculares e aí provocar uma agregação plaquetária e uma vasoconstrição, né? Uma vez que a prostaciclina ela é vasodilatadora, né? E antiagregante. Tá certo? Então, é a restrição do uso aí dos nossos anti-inflamatórios, tá certo? Isso é bom para conhecimento. Imagino que vocês já devem ter visto isso em algum momento. Aqui eu tenho os antagonistas dos receptores de ADP, tá? Clopidogrel, ticlopidina. Esses medicamentos são profármacos, eles precisam ser ativados pelo metabolismo de primeira passagem no fígado, tá? O que acontece? Esses medicamentos eles foram criados para serem inibidores do receptor de ADP, tá? O receptor P2Y12. A ativação desse receptor é essencial, tem errado aqui, essencial é com L, tá? É essencial para a expressão de um receptor de agregação, chamado GP2B3A. Vou tentar desenhar aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha só, vamos imaginar que isso aqui seja uma plaqueta. Tá certo? Essa plaqueta, ela precisa agregar com essa outra plaqueta, que precisa agregar com essa outra plaqueta. O que acontece? Bem aqui, eu tenho o receptor P2Y12. Aqui eu tenho o ADP. Quando o ADP se liga nesse receptor, aqui, esse receptor passa a expressar uma proteína de superfície chamada GP2B3A, tá? GP2B3A. Lá está escrito em algarismo romano, e o correto é algarismo romano mesmo, tá? Então, quando o ADP se liga aqui, a plaqueta começa a expressar essa molécula de adesão, GP2B3A. O que vai acontecer? Todas estão expressando, tá vendo? O que acontece? O fibrinogênio, que não tem só a função de formar fibrina, ele tem a função de agregar plaquetas também, ele vai se ligar aqui, ó. Aqui o fibrinogênio, essas bolinhas pretas, ó. Ele vai unir as plaquetas a partir desse receptor que foi criado pelo ADP. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui o clopidogrel. O clopidogrel vai bloquear esse receptor. Se eu bloquear esse receptor, esse receptorzinho aqui vai surgir? Vai não. Então o receptor não vai surgir. Se eu não tenho esse receptor, o fibrinogênio não tem onde se ligar e essas plaquetas elas ficam soltas. Ó, elas ficam assim. Então são bloqueadores da agregação plaquetária. Elas não têm receptor. Está aqui elas. Está aqui o fibrinogênio, ó.
Fibrinógeno não tem onde se ligar, não tem como fazer a união, por quê? Porque o receptor P2Y12 está bloqueado com o clopidogrel. Tá certo? Repetindo, quando o ADP se liga no receptor P2Y, a plaqueta passa a expressar receptor GP2B3A. Tá? O que esse receptor GP2B3A vai fazer? Vai se ligar ao fibrinogênio e as plaquetas vão ficar todas juntas. Tá certo? Quando o clopidogrel se liga aqui, ó, o clopidogrel bloqueia esse receptor e o receptorzinho GP2B3A não surge e o fibrinogênio não tem onde se ligar e as plaquetas ficam todas soltas. Estamos diante de um antiagregante plaquetário. Tá certo? Existem receptores GP2B3A, e só tem nome esse, não é só esse, tá? GP2B3A. Esses receptores aqui, ó, são bloqueados por esses fármacos. Tá? Bloqueadores do GP2B3A. Desenhar em lugares romanos é melhor. Tá? São bloqueadores do receptor GP2B3A e também são antiagregantes plaquetários. Tranquilo? Aqui os usos do clopidogrel, esse antagonista do receptor aí de ADP. Tá? Clopidogrel ele pode ser utilizado 500 mg como dose de ataque, tá? E 250 mg de manutenção, mas essa miligrama vai depender do estado do paciente. Não é todo paciente que toma essa dose, tá certo? Os pacientes eles podem utilizar doses dos mais diversos tipos. O que é que vai definir a dose do paciente? O estado de situação dele, o grau, né, da doença vascular que ele apresenta, tá? Se ele utilizar o clopidogrel junto com a S, eu vou ter um sinergismo. 2 antiagregantes plaquetários, né? Aumentando aí a potência hemostática do meu medicamento. Pacientes que fazem utilização dessa associação, pacientes que colocaram um stent, pacientes que têm uma vasculopatia muito crônica, como arteriosclerose que já tem formação de trombo, tá? Necrose vascular, pacientes com angina, tá certo? Efeito adverso, trombocitopenia severa, né? Uma baixa na contagem de plaquetas, vômitos e diarreia. E o efeito irreversível ele se prolonga pela meia-vida da plaqueta. O medicamento ele perde efeito, tá certo? Mas como a ligação é irreversível, o medicamento ele vai passar aí ligado, a plaqueta, né? Ela vai ficar inibida de 7 a 10 dias. Tá? Que é o tempo de vida dela. Uma vez a plaqueta inibida pelo clopidogrel, outra plaqueta nova deve substituí-la. Isso não quer dizer que você vai tomar um medicamento a cada 7 dias ou a cada 10 dias. Tá certo? Porque tem plaqueta sendo produzida a todo momento. E o clopidogrel ele vai perdendo a sua atividade ao longo do tempo. Tá? Aqui são os fibrinolíticos, para a gente terminar. Tá certo? Os fibrinolíticos são drogas que quebram a fibrina e evitam, né, a formação de um trombo em longos períodos de tempo. Eu tenho aqui como principal, mais antigo e ainda eficaz e muito usado no hospital a streptokinase. A streptokinase é derivada de uma bactéria, né, o Streptococcus beta hemolítico. Mecanismo de ação, ativação do plasminogênio. Eu não posso dar para o paciente plasmina pura. Se eu der plasmina, a plasmina sai e dissolve em tudo que é coisa dentro do corpo. Eu tenho que dar uma substância que vai ativar o plasminógeno tecidual. Tá? Para eu ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, o principal uso desses medicamentos fibrinolíticos, infarto. Infarto que a gente sabe que é pela produção de um trombo. Tá certo? Vamos imaginar o seguinte. O paciente chega no hospital com trombo.
Se você der um anticoagulante, não vai dissolver o trombo. O anticoagulante vai evitar que o trombo esteja formado, mas aquele trombo já está formado. Se você der AS, o AS é um antiagregante plaquetário. O trombo já está formado. Você, com o AS, que é um antiagregante, vai evitar a formação de um trombo. O que você faz para dissolver aquele trombo? Streptokinase. Só que a streptokinase é muito inespecífica, tá certo? Ela vai atuar em vários locais. Onde tiver plasminogênio, ela vai ativando. E aí o homem cria uma substância mais específica, né? Que é o ateplase e o duteplase, que são dois representantes de ativação de plasminogênio tecidual exatamente em locais onde só existe trombo. Então é como se o medicamento streptokinase entra no sangue e vai dissolvendo tudo, né? Vai ativando toda a plasmina. Onde tiver plasmina, ele vai ativando. Esses medicamentos, ateplase e duteplase, não. Eles são medicamentos altamente específicos. Eles são medicamentos, são fatores de ativação do plasminogênio obtidos pela tecnologia do DNA recombinante, tá? Tecnologia do DNA recombinante, tá certo? Ele tem uma seletividade maior somente para a fibrina, que está presente no coágulo. Então é como se o medicamento entrasse no sangue, ele olha para o plasminogênio, não ativa. Ele vai procurar um trombo. Então ele procura um trombo. Opa, isso aqui tem um fibrinogêniozinho, isso aqui tem uma fibrina, é um coágulo, estou reconhecendo o coágulo, então eu vou dissolver só aqui. Pode ter um plasminogênio aqui do meu lado. Eu não dissolvo. Eu só dissolvo o que está ligado ao trombo. Então é altamente específico. Medicamentos intravenosos, medicamentos utilizados apenas em hospitais. E o antídoto seria plasma fresco. Não há outro antídoto. O paciente tem que receber plasma fresco, tá? Fatores de coagulação, ácido tranexâmico, pode até ser dado, mas o tratamento ideal é o plasma fresco. Então o paciente ele só utiliza esse medicamento em hospitais e em casos específicos, não em todos, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham tido uma noção de hemostasia, tá? Nessa aula, e aí a gente vai produzir uma nova aula com os aspectos práticos. Eu vou trazer novamente aqui, junto com a professora Roberta, os parâmetros relacionados ao coagulograma e as aplicações clínicas, tá? Eu vou explicar para vocês os medicamentos que diminuem o tempo de sangramento, aumentam o tempo de sangramento, tá? A gente já viu a hemostasia, a gente já viu os medicamentos e agora a gente vai, na próxima aula, aplicar a parte mais clínica, tá certo? Obrigado.